Olá, boa noite, gente. Vamos chegando, vamos conversar sobre imposto de renda hoje. Vamos falar como fugir do leão, como evitar problemas com o leão, né? Ninguém quer ter problema com a Receita Federal. Vamos lá, vamos chegando. Vamos sanar bastante dúvidas aqui hoje referente ao imposto de renda, tá? Vou procurar aqui a Gisela para entrar com a gente. Vamos ver aqui. Daqui a pouco ela vai chegar. Se vocês têm dúvidas com relação ao imposto de renda, já pega papel e caneta para ir anotando as observações, é bem importante, tá? É um assunto que as pessoas não gostam muito de lidar, mas é necessário, né? Nessa época do ano, quem atinge certo valor anual, quem entra dentro de algumas obrigatoriedades, tem que declarar imposto de renda, não tem como fugir. É bem arriscado, inclusive, você deixar de fazer, né, de querer declarar, porque você pode acabar sendo entregue, né, por alguma instituição bancária, por algum dedo duro, a Receita Federal, então a gente tem que ficar bem alerta, tá? Não dá pra querer enganar a Receita não, porque você vai acabar se incomodando. Vou esperar aqui a nossa convidada chegar, vou ver se ela já tá online para chamar, já tá aqui, vamos lá. Oi, Oi, Fran, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia. Gratidão pela oportunidade. Estou te escutando bem baixinho, agora eu não sei se é o meu ou se é o teu. Eu estou escutando bem. Tá me ouvindo melhor? Não, o meu tá bem Não? baixinho, deixa eu ver aqui. Vamos lá, fala aí de novo, vamos ver Oi, se deu. oi. Melhorou? Acho que a gente consegue. Não tá tão alto ainda, É? mas dá para escutar. O pessoal tá escutando Eu bem? Vamos ver se estão escutando. Tu tá me escutando bem? tô escutando bem. Tá. Uhum. Vamos ver se não tiver bom o som, pessoal, daí vocês vão avisando que a gente vai adequando aqui, tá? Então, Gisela, obrigada por estar aqui com a gente, né? Por estar participando da live aqui hoje com a gente para sanar essas dúvidas em relação a esse bendito imposto de renda. As pessoas acabam tendo muitas dúvidas, né? Até porque fazem isso basicamente o normal, né? As pessoas mais comuns fazem isso apenas uma vez no ano. Então, sempre gera bastante dúvida, né? De Sim, como lidar com o leão, com a receita. Como eu estava falando aqui no início, é algo que você não pode brincar, né? Tem que cuidar bastante com tudo que informa, porque pode dar problema, né? Ninguém vai ter problema com a receita sim, federal. sim. É isso mesmo. É, Pode falar. pode falar. Não, é isso mesmo, né? E eu acho que é um assunto muito relevante, né? Até quero te agradecer pela oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto, né? Eu penso que, na verdade, todo cidadão que tem algum tipo de renda deveria ter conhecimento, pelo menos, das regras básicas da declaração de imposto de renda, né? Acontece muito de as pessoas terem problema por desconhecerem a norma, desconhecerem a orientação, né? Então, quando a gente faz declaração de imposto de renda, na época aí, mês de março e abril, é uma correria louca e a gente pega muitas pessoas chegam até nós com situações, depois a gente vai até abordar um pouquinho melhor, né? Mas com situações que o imposto já foi lá atrás, tem situações que o imposto é devido mensalmente, e quando a gente fala em imposto de renda, as pessoas já ficam com receio. Ninguém quer falar de imposto de renda, né? Ninguém quer saber. Só que é uma informação muito importante. Eu sempre ouço, não, é o meu contador que cuida de tudo. Tudo bem, você pode, né, até terceirizar se você não quiser estudar um pouco a respeito, mas pelo menos o básico você tem que ter conhecimento, porque você tem que saber o momento certo de procurar o teu contador, porque tem situações que não adianta procurar só em março e abril, que o contador não vai mais resolver, entende?
situações que já ocorreram, que se você procurasse o contador antes, você poderia ter alguma estratégia de redução de carga tributária relevante, sabe? Então, eu penso assim que é um assunto muito importante e que todo cidadão deveria ter conhecimento, pelo menos, das regras básicas. É. E sabe que eu falo essa mesma coisa que tu disse, que o meu contador que faz, eu nem me preocupo com isso, né? Eu falo muito isso também para as pessoas que gostam que querem aprender a investir, ou às vezes querem terceirizar isso, né? Deixar por conta de um assessor, ou coisa do tipo. Eu digo, não tem problema você deixar por conta de uma outra pessoa cuidar. Mas você precisa ter um básico de conhecimento, você precisa entender o mínimo possível, justamente para não ser enrolado, justamente para tu ter certeza do que está acontecendo, do que está sendo feito, realmente faz sentido, né? Porque senão, isso mesmo. A gente assiste tantas histórias que aí quando a bomba estoura, não adianta chorar, né? Então é sempre bom ter pelo menos uma base ali para conseguir também verificar se as informações estão tudo ok e tudo mais. Então, eu queria pedir para te apresentar assim, brevemente também, né, para as pessoas, para o pessoal aqui te conhecer, e daí a gente já começa mais a... Bom, eu sou a Gisela, né? Sou contadora e consultora tributária. Atuo na área tributária há mais de 20 anos, com declaração de imposto de renda. Nem vamos entrar nesse detalhe, né? 20 anos tá bom. Vamos reduzir aí, 20 anos tá bom, com imposto de renda, né? Claro, trabalhei em outros segmentos também, né? Mas fazendo declaração de imposto de renda há mais de 20 anos. E nos últimos anos eu estou me dedicando especialmente à tributação da pessoa física. Às vezes as pessoas pensam, mas você só trabalha no mês de março e abril. Não, tem muitas coisas para se fazer durante todo esse tempo, né? Claro que tem muita questão de cultura ainda que a gente tem que trabalhar. Como eu falei, as pessoas desconhecem muito das normas, das obrigações. Então, pensam que é só mês de março e abril. E tem várias situações que durante o ano precisam ser apuradas, né? Própria questão dos investidores na Bolsa de Valores, a gente sabe aí que no ano de 2020 teve um acréscimo enorme, né? Dobrou a quantidade de pessoas investindo na Bolsa de Valores. Mas assim, com muitas pessoas que eu tenho conversado, que passaram a investir, são investidores da pandemia, vamos dizer assim, né? Que passaram a investir no ano de 2020, eles desconhecem da obrigação. Você fala, mas você apurou o teu imposto, apurou o teu resultado mensal. Que apuração? Do que tu está falando? Não é só na declaração? Não é, né? Então as pessoas desconhecem dessas obrigações ainda, né? Então tem muita coisa para ser trabalhada aí ainda nesse sentido. Então é isso, assim, meu foco principal hoje é a tributação da pessoa física. Legal. E tu tens mais de quantos anos? Você falou 20 anos de experiência? Gente, olha que baita profissional, hein? Que baita profissional. E para quem não sabe, eu e a Gisela chegamos a trabalhar juntas no mesmo escritório. Eu acho que eu estava entrando e tu estava saindo, né? Foi mais ou menos assim, né? Sim, acho que foi, Ficamos um tempinho ali, né? Nós duas ali. Entrei em 2016, mais ou menos, e eu acho que daí, logo em seguida, tu já saiu. Eu saí em agosto de 2016. Agosto de 2016, isso. Então agosto. Então, graças aqui à rede social, né, ao WW também, a gente acabou se reencontrando e surgiu essa parceria incrível aqui. Então, bem legal, bem legal. Oi? Bem legal essa parceria, né? Sim, vai gerar muitos frutos ainda. Para quem não me conhece, eu trabalho com consultoria financeira e consultoria de investimentos, né, voltada para a pessoa física. E a consultoria financeira é mais para aquelas pessoas que estão com a casa, a vida financeira meio bagunçada, que precisam se organizar. E tem sonhos, né? Porque geralmente as pessoas querem muito fazer uma viagem, querem comprar algo bem, querem começar a investir e nunca conseguem sair do lugar porque estão toda a vida naquela bola de neve, né? Toda a vida enrolado em dívidas e contas. Então, a consultoria financeira é para esse fim. E também tem a consultoria de investimento justamente para pessoas iniciantes, porque
Porque tem muita gente que quer começar a investir e não tem noção nenhuma. Não sabe como abrir conta numa corretora, tem medo também de dar o primeiro passo, né? Porque é super normal você ter o medo do desconhecido, né? Quando a gente não conhece, a gente fica com receio mesmo. Então, é super comum. Então, a consultoria de investimentos também é voltada para isso. Então, eu faço a minha declaração de imposto de renda, assim, bem... Sofro um pouquinho para fazer ainda. Ano passado, quando eu tive que declarar ação, declarar um monte de coisa, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu fui me enfiar? E atendo algumas pessoas também, mas eu não, a Gisela, com certeza, ela tem muito mais informação e mais riqueza de detalhes para nos passar. E vai ser muito bom essa troca que a gente vai fazer aqui, eu tenho certeza. E eu já queria começar, Gisela, te perguntando, ontem, né, houve um pronunciamento da Receita Federal com relação a programa, obrigatoriedade e tudo mais. E aí eu queria te pedir, assim, para começar a se passar para nós, principalmente a parte de obrigatoriedade. Eu sei que são vários pontos, mas assim, passar por principais, pelo menos, para a gente ter uma noção, para as pessoas já começarem a se identificar se elas precisam ou não, né, já estar declarando, fazendo a sua declaração esse ano. Certo, então vamos lá. As regras do ano anterior se mantiveram, né, as principais, em razão até de que a tabela do imposto de renda está simplesmente desatualizada há 5 anos, né? Desde 2015 nós temos a mesma tabela de imposto de renda, né? Isso faz com que mais pessoas acabem entrando na regra da obrigatoriedade, né? Que alcançam ali o valor mínimo obrigatório para declarar. Então, estão obrigadas à entrega da declaração de imposto de renda de 2021, quem obteve no ano calendário de 2020 rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. O que são rendimentos tributáveis? São os rendimentos do trabalho, quer seja assalariado ou não, né? Então, se trabalha como autônomo, o rendimento que vem lá do MEI para a pessoa física, né? Então, esses são os rendimentos tributáveis. Oi? Esse rendimento tributável não mudou nada com relação ao ano passado, mudou? Não mudou nada, não mudou. Não mudou por causa da tabela. Enquanto a tabela não for atualizada, vai continuar sendo o mesmo rendimento, tá? Então, esse valor não mudou. Também entram na regra do R$ 28.559,70, aluguéis, pensões, aposentadoria também entram nessa regra, né? Isso tudo é rendimento tributável. Aí temos a regra de para quem recebeu R$ 40 mil de rendimento isento, não tributáveis ou tributação exclusiva na fonte. O que seriam esses rendimentos isentos? Se você recebeu uma doação, uma herança, né, que corresponda a valor superior a R$ 40 mil, por exemplo, rendimento de uma negociação em bolsa de valores, rendimento isento também entraria aqui, né? Então, esses são alguns rendimentos que também indicam a obrigatoriedade da entrega da declaração. Quem tem patrimônio superior a R$ 300 mil, importante aqui falar que o R$ 300 mil refere-se a custo de aquisição, né, de um bem imóvel, por exemplo, veículo, somado tudo, mais contas bancárias, investimentos, soma tudo. Mas é custo de aquisição. Então, se você teve... Por exemplo, né, teve muitas pessoas que adquiriram o Bitcoin lá em, sei lá, ano passado, ano retrasado, a um valor de R$ 10 mil, e hoje está R$ 200 mil, vale 200, 250, né? Então, não conta esse valor atualizado, você conta o valor de aquisição para somar e juntar com todos os seus bens, né, todos os bens e direitos, se somados, ultrapassar R$ 300 mil, está na regra da obrigatoriedade. Isso importante falar aqui também, cada um... Isso contando carro, casa também, mesma regra. Isso, soma tudo. Tem que somar tudo que é bens e direitos. Você soma tudo. Mas tudo se o valor com valor de aquisição. Tudo com valor de aquisição, né? Claro que, por exemplo, rendimento de poupança, o saldo da poupança em 31 de dezembro você vai considerar. Sim. Nesse sentido, tá? Mas... investimentos que são de renda variável, não. Você vai usar o custo de aquisição de fato. Então,
Importante relembrar que essas regras, elas são isoladas. Você atende uma delas, você já está dentro da obrigatoriedade, né? Aí nós temos também a obrigação de apresentar o produtor rural, que faturou mais de R$ 142.798,50, né? Na atividade rural, também está obrigado. Ou se ele não faturou isso, mas ele quer compensar prejuízo, né, de anos anteriores, também entra na regra da obrigatoriedade. Quem utilizou o benefício da isenção do ganho de capital na venda de um bem imóvel para aquisição de outro no prazo de 180 dias, também entra na regra da obrigatoriedade da entrega da declaração. E por fim, temos aí a novidade, né? A novidade que é a entrega da declaração pelas pessoas que receberam o auxílio emergencial e que receberam também renda superior a R$ 28.847,76. Essa regra é nova, né? Mas ela está prevista na legislação, foi prevista na legislação do ano passado, maio do ano passado. Então, quem recebeu esse auxílio e tinha rendimento, ou não é que até tinha, né? Porque às vezes você, quando recebeu o auxílio, não tinha o rendimento, mas depois você arrumou um emprego, recuperou esse valor, entendeu? Passou a ter renda tributável. Então, se você recebeu o auxílio e teve rendimento tributável, inclusive nesse rendimento tributável, entra aluguéis, tá? Você tinha renda de aluguel, também vai contar aí. Então, assim, e aí é obrigada a declarar. Ô Gisela, se tu receber, então, ali, eu fiz até as contas, 22.800 alguma coisa, né? Dividido por 12. Então, se tiver 1.903 e 98 por mês, e tu pegou mais o auxílio, tu tem que devolver o auxílio e tem que declarar? Tem que declarar e devolver o auxílio. O próprio programa já veio pronto para isso, ele já vai afirmar. Quando você informar que recebeu o auxílio e que tem renda superior a 22.847, ele já vai apontar, já tem uma tela dizendo, você teve valor recebido indevidamente de auxílio emergencial, o valor deve ser devolvido, você pode gerar a DARF para pagamento no próprio programa da Receita Federal e já está ali, entendeu? Já está tudo ali. A pessoa que tem que ir lá e tem que dizer que recebeu o auxílio? A pessoa tem que declarar, ela está obrigada à apresentação da declaração. Até esse ponto, tá, Fran, foi um dos questionamentos que o pessoal me fez hoje na caixinha. Recebi o auxílio e recebi mais que 22.847. E se eu me fizer de morto, não declarar? Simplesmente não declarar, né? Porque eu acho que tem muita gente que está pensando nisso, eu não vou informar e pronto, não vou declarar, vou fazer de conta que eu não sei que preciso efetivamente declarar, né? Só que o que o ministro da Fazenda falou ontem, da Receita Federal falou ontem, eles fizeram um confronto já entre as informações do Ministério da Cidadania e as informações contidas na DIRF, já fizeram o cruzamento. Então, eles já esperam que pelo menos 3 milhões de pessoas tenham que devolver o auxílio. Então, se você não apresentar a declaração, muito provavelmente vai ter problema no teu CPF, porque a Receita Federal vai cruzar, já tem informação, eles já sabem quem são esses 3 milhões que precisam apresentar a declaração, entendeu? Em razão da DIRF, né? A DIRF, o nome das pessoas lá, né? Tem pelo CPF, né? Eles fizeram um cruzamento com o Ministério da Cidadania, de todas as pessoas que receberam auxílio, e o confronto dessas pessoas que receberam auxílio, quem foi informado em DIRF, né? A DIRF é a Declaração de Rendimentos e de Imposto Retido na Fonte, prestado pelas pessoas jurídicas, né? Para quem não sabe. Então, vão fazer o confronto dessas informações, já tem essa informação. Se você não apresentar a declaração, com certeza vai ter problema no seu CPF. O que vai acontecer? O CPF vai ficar em situação de suspenso, que é o que acontece hoje quando você é obrigado a declarar e não declara, né? Fica suspenso, aí tem problema com a conta bancária. Primeiro principal problema, né, é a conta bancária. Já não consegue mais movimentar, já dá problema ali.
Fora depois o transtorno de você ter que fazer, porque vai ter que fazer, vai ter que regularizar. A única forma de você... Exatamente. Daí, além de você não ter feito a declaração no prazo, se incomodar e tudo mais, vai ter a multa pelo atraso na declaração, que é mínima de R$ 165,74, né? Então, tem todo esse transtorno. Então, eu penso que não adianta muito fugir, sabe? Que você só vai arrumar um outro problema. Só vai arrumar um outro problema. E aí eu também fui questionada, e se eu declarar, então, esse rendimento como rendimento isento? Também não vai adiantar. Porque a Receita Federal já está considerando o auxílio emergencial, né, por base, previsão legal expressa de que o auxílio emergencial é um rendimento tributável, então já está considerando como rendimento tributável. Então, se você lançar na ficha de rendimentos isentos, as informações não vão cruzar, né, vai dar divergência nas informações, vai ter que regularizar de qualquer forma, vai cair em malha e vai ter que regularizar, entende? Então, não tem muito como escapar. O jeito é declarar mesmo, pagar o que tem que ser pago para não se incomodar, né? Claro que tem uma previsão aí, né? Que se a pessoa entende que não foi indevidamente ou quer questionar a devolução desse valor, tem a possibilidade, até o próprio site ali, ele traz um link para você se manifestar no Ministério da Cidadania, né? Aí não é com a Receita Federal. No Ministério da Cidadania, você vai questionar que você não entende que recebeu o auxílio não indevidamente, recebeu porque era de direito e tal. E aí é tudo novidade, né? Saber o que vai rolar depois disso, né? Sim. Mas essa novidade, assim, essa... Pode falar, Fran. Não, essa questão pegou muito, né? A gente vê que o pessoal está bem... muitas pessoas estão preocupadas com essa situação, como vão fazer, se, né, estão querendo se esquivar, mas eu vejo assim que, né, não tem muita saída, tem que se entender que realmente que o valor foi recebido de forma legal, tem que se defender de alguma forma. Mas o valor vai ficar pendente. A partir do momento que você faz a declaração, outra também pergunta que foi me feita, e se eu fizer e simplesmente não devolver? Faço a declaração que tenho que fazer, não vou ter problema no meu CPF, porque o CPF vai ficar regular, né? Mas, simplesmente não pago o DARF, não pago a guia de devolução. O que vai acontecer? A Receita Federal tem um procedimento de cobrança, né? Ela vai dar sequência na cobrança. Você vai receber, talvez demore 1 mês, 2 meses, vai receber um termo de intimação, porque a partir do momento que você declara, você já constitui o débito, né? A dívida para com a Receita. Então, ela vai intimar para pagamento. Se você não realizar o pagamento, vai encaminhar para a Procuradoria para cobrança. Daí aumenta em mais 10%. E por aí vai, entende? Então, fica bem complicado, né? Essa situação do auxílio emergencial pegou muita gente de surpresa. Eu acho que pegou de surpresa. Eu, particularmente, não sabia, nem imaginava que eles iam fazer isso. E, assim, realmente, né, às vezes, querendo ou não, a pessoa teve, às vezes, um pouco de salário reduzido. São várias situações que podem ter acontecido no meio do caminho e daí agora se depara com essa situação. A pessoa acaba ficando meio confusa mesmo com tudo isso, né? Então, é bem importante pegar esse levantamento, né, das informações de 2020, ver se realmente está dentro de alguma obrigatoriedade, né? E se tiver, o único jeito que tem é realmente buscar informações e fazer a declaração, né? O Gisela, aí tem um ponto também bem importante, é que assim, com relação a... Eu não escutei direito o que tu já falou, mas a questão de bolsa, né? Que a gente comentou. Eu ia falar agora. Ia falar agora. Uhum. Então, assim... Isso. Colocou R$1 na bolsa de valores, você já está obrigada também, né?
A regra operou na Bolsa de Valores, né? A regra, a legislação fala, se houver operação contribuinte que realizar operações na Bolsa de Valores, está obrigado à entrega da declaração de ajuste anual. Então, aí, depende do valor. Se você só comprou, se comprou e vendeu, não importa. Operou na Bolsa de Valores, independente do valor, está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda. E esse é um ponto muito importante, porque é o detalhe que muita gente não sabe. E como teve muitas pessoas que passaram a investir na Bolsa e muitas pessoas que não estão nas demais regras da obrigatoriedade, tá? Eu já recebi várias pessoas aí no próprio Instagram me questionando e não estão nas demais regras da obrigatoriedade, mas operaram na Bolsa de Valores. Então, tem sim essa obrigação agora de entregar. E assim, a partir do momento que a pessoa está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, por qualquer uma das razões que a gente citou, ela tem a obrigatoriedade de prestar informação em relação a todas as suas transações. Então, tem obrigação de prestar informação de todos os seus bens, de todos os seus direitos e de todas as suas dívidas. Essa também é uma questão de tudo, Então, essa é uma questão que às vezes as pessoas questionam, mas eu vou declarar só então o que eu operei. Não. Se você entrou na regra da obrigatoriedade, você tem que cumprir com a norma, que é declarar rendimento, declarar bens, declarar dívida e tudo mais, né? Completo, daí tem que declarar tudo, não... Porque muita gente às vezes quer deixar de fora, né? Eu tenho esse imóvel, mas não tem nada a ver, eu não estou obrigado a declarar por causa dos bens. Mas uma regra, né? O fato é, você está na regra da obrigatoriedade, o resto tudo você tem que cumprir. Todas as operações que você tiver, você tem que declarar, né? Como um todo. Sim, sim. E assim, não necessariamente porque você vai declarar, você vai pagar também alguma coisa, né? Tem essa situação. Outro detalhe muito importante. Sim, isso é importante que fique bem claro para as pessoas, que o fato de você declarar não significa que você vai ter imposto de renda a pagar. Inclusive, Fran, eu tenho vários clientes que nem estão na regra da obrigatoriedade, mas que por alguma razão durante o ano tiveram retenção de imposto. Às vezes você recebe férias, décimo e salário tudo junto e tem a retenção. Então você não está na regra da obrigatoriedade por causa do rendimento ou qualquer outro item, mas você teve imposto de renda retido. Você pode fazer a declaração para restituir esse valor. Inclusive, tem pessoas que não fazem, né, a declaração e depois o direito era de restituir e não era de pagar imposto. Então, é importante que fique claro, você vai declarar. A declaração, ela já traz, o nome dela é de ajuste anual. Por quê? Porque é o ajuste. Vai avaliar a tua situação, teu rendimento, tuas despesas, para ver se o que você já pagou de imposto durante o ano é o correto ou não, né? Isso é que traz aí o imposto de renda a pagar ou a restituir, né? Porque também, às vezes, eu ouço... tem pessoas que nem tiveram imposto de renda retido. O que eu faço para restituir? Como é que eu vou declarar para restituir imposto de renda? O que eu tenho que fazer para restituir? Mas nem pagou, né? O nome diz é restituição. Se você vai restituir, é porque é algo que você já pagou. Não tem como restituir algo que não foi pago, né? Sim. Mas é importante as pessoas entenderem, né? Que a declaração de ajuste, ela é um ajuste realmente, né? Dos rendimentos que você teve avaliados com as suas despesas dedutíveis ou desconto simplificado, para avaliar se o imposto que você já pagou durante o ano está ou não correto pelas regras da Receita Federal. Vamos só responder a pergunta da Mari, que já está dentro do assunto que a gente está falando, para depois a gente continuar, tá? Como faz para saber se vai ter que devolver ou não o valor do auxílio? Aí tem que entrar dentro daquela regra dos 22 mil ali, né? Exatamente. Exatamente isso aí. Se ela recebeu o auxílio emergencial, mas teve também rendimentos tributáveis superior a 22.847,76, ela vai ter que devolver o auxílio, né? Para ela saber se ela teve esses 22 mil, porque
Porque às vezes as pessoas também, mas eu tive esses 22 mil, nem sei se tive, se não tive esses 22 mil, né? Às vezes trabalhou 1, 2 meses, sei lá, no ano, teve rescisão, né? Você tem que solicitar um informe de rendimento das empresas para as quais você prestou serviço, né? E se isso não for possível, esse ano a Receita Federal disponibilizou, facilitou aí a consulta pelo próprio ECAC da DIRF. Então, você consegue consultar as fontes pagadoras. Isso ajuda muito, né? Era uma informação que antes você tinha essa informação, só que você tinha que ter o certificado digital. E daí, as pessoas não vão pagar por um certificado digital e tudo mais, né? E agora não, pelo próprio código de acesso, né, ou pelo código da conta do Gov, lá, gov.br, por aquele cadastro, você consegue verificar a DIRF, que daí você consegue saber quem foram as empresas, né, quais foram as empresas e os valores que já foram informados no teu CPF. Então, facilitou. Se eu entrar no meu ECAC, eu consigo identificar através do meu acesso, através da DIRF, que a empresa ou prestador de serviço emitiu, quanto que foi o meu rendimento, se teve retenção e tudo mais? Consegue consultar. Inclusive, a facilidade esse ano também, que a Receita Federal disponibilizou, foi a declaração pré-preenchida, que é outro ponto bem interessante, que o contribuinte pode também, antes também era uma consulta que já era permitida, mas era só com certificado digital, agora não, com o código de acesso ou pelo acesso do gov.br, você consegue ter acesso à declaração pré-preenchida. E na declaração pré-preenchida, já vem tudo que já foi declarado no seu nome. Então, rendimentos, que está no seu nome, despesas médicas que você efetivamente realizou, que já foram declaradas no seu nome, a questão das negociações imobiliárias, que foram informados na Admob, aluguel e tal, já vem ali também. Então, já é uma facilidade a mais, né? O objetivo da Receita Federal com a declaração pré-preenchida é que no futuro a pessoa só tenha que confirmar as informações que estão ali, sabe? Né? Vai ter, claro, a questão de... Eles já recebem tudo, né? Então, eles recebem muita informação. Muita informação. Na verdade, as pessoas, né, os contribuintes, nem têm noção da quantidade de informação que a Receita Federal tem de cada CPF. Às vezes eu ouço, mas não deve ter, porque não cruza, nunca dá problema. É que, claro, a Receita Federal não vai fazer o cruzamento de todos os CPFs com todas as situações. Mas se você tiver uma pontinha lá que precisa ser analisado, diversos outros cruzamentos vão ser realizados, né? Então, hoje a gente tem instituição financeira que remete mensalmente as informações das operações bancárias, operações com cartão de crédito, operações imobiliárias. Então, é muita coisa que a Receita Federal tem a respeito do contribuinte, né? E a ideia realmente é que no futuro... Essa declaração pré-preenchida, ela já está dentro do programa? Você baixa ela, isso, recupera lá no ECAC também. Tu pode preencher direto a declaração pela web, que tem a opção, ou você pode baixar ela no programa. Pode recuperar ela no programa. Legal, bem interessante. E outra coisa é que com relação a essa parte de ações que a gente comentou ali, tem o chamado, eles chamam de dedo duro, né? Se eu não estou enganada, que é quando eles emitem a nota de duro. Porque às vezes as pessoas vão pensar assim, como que a Receita vai saber que eu fui lá e comprei R$10 em ações? Eu não vou querer declarar só por causa de R$10. Só que daí quando a corretora emite a nota de corretagem, já vem um pequeno percentual destacado ali, certo? Isso. É exatamente isso. E esse é o ponto, na verdade, que mais dá problema em relação às operações da Bolsa de Valores, né? Pessoas acabam, a Receita Federal acaba intimando, porque não apresentou declaração, por causa dessa situação. Então, as corretoras retêm aí 0,005% nas operações normais e 1% sobre o rendimento na operação de day trade.
Então, isso é só uma pequena parcelinha do que seria o imposto da operação. Mas o objetivo aqui é só avisar a Receita Federal, ó, tem operação lá na Bolsa de Valores, tem operação de rendimento lá. Então, se você não declara isso, a Receita Federal entende o quê? Ah, tem movimentação lá. Quanto é? Não se sabe. É mais fácil você declarar que é pouquinho do que deixar a Receita Federal imaginar que é um monte, né? Porque essa é a... E uma dúvida que o pessoal tem muito... uma dúvida que o pessoal tem muito é que, assim, você, geralmente, o mais indicado sempre, o que eu mais indico é o quê? Quando você começar a investir, comece pela renda fixa. Porque, muitas vezes, você não tem conhecimento, você não tem base, você não tem estrutura emocional para aguentar uma bolsa de valores, né? Devido à volatilidade, às oscilações e tudo mais. Então, as pessoas entram, né, começam a investir através da renda fixa. E daí já bate aquele medo. Tá, eu vou começar a investir aqui, eu já tenho que também fazer a minha declaração, eu também já sou obrigada a declarar, porque a gente falou de operações na bolsa, não falou de operações em renda fixa. Sim. Então, nesse caso, quando você começa a investir em renda fixa, você não está obrigatoriamente, né? Você não precisa fazer a declaração como se fosse com renda variável, certo? Certo. A renda fixa não te obriga à entrega da declaração, né? A não ser que você entre nas demais regras que a gente comentou. Mas o fato de você investir na renda fixa não te obriga à entrega da declaração, não. E até na renda fixa, né, diferente do que acontece na renda variável, a responsabilidade pelo cálculo do imposto de renda, do recolhimento, da retenção do contribuinte e do recolhimento, é exclusivamente da administradora do ativo, né? Então, o contribuinte em si, se ele tiver na regra da obrigatoriedade, ele vai apenas declarar o rendimento já líquido do imposto de renda. Sobre essa operação, ele não tem nenhuma obrigação de fazer algum cálculo ou recolher diretamente uma guia, né? Ela já é recolhida efetivamente pela operadora, pela administradora aí do ativo. Entendi. E diferente então, do que acontece na renda variável, né? Basicamente, então, se você começa, né, pela renda fixa, tu não precisa se preocupar em estar lá fazendo um DARF, não tem aquela obrigação inicial do que quando você entra direto ou quando você vai, então, para a renda variável, né? A renda fixa ela é mais tranquila com relação a isso. Sim, com relação ao imposto de renda, sim, né? A gente tem aí as alíquotas que variam entre 15% e 22,5%, né? Quanto maior é o tempo que você mantém o teu ativo investido, menor vai ser a tributação, né? Acima de 720 dias, aí já cai para 15% a tributação. Enquanto na renda variável, toda essa obrigação, né, é responsabilidade do investidor. Então, cabe a ele, a partir do momento, decidir investir na Bolsa de Valores. É minha obrigação como investidor apurar o resultado mensalmente, avaliar esse resultado é ou não tributável. Porque tem isso, o resultado pode ser isento ou pode ser tributado. Pelo menos conhecimento, né? Tem que conhecer pelo menos as regras básicas. Aí ele vai avaliar, é um resultado tributável ou não é tributável? Se for tributável, é ele que tem que calcular o imposto daquela operação. É ele que tem que emitir o DARF daquela operação e recolher. E depois prestar informação para a Receita Federal, né? Então é tudo obrigação ali do investidor. E é extremamente importante que quem começa a investir na Bolsa de Valores tenha um controle desde o início, porque você precisa da informação inicial, né? Comprou uma ação, você vai ter que saber qual é o custo dessa ação, para na hora que você vender, você ter a informação do resultado, calcular o resultado. Então, é muito importante ter esse controle desde o início. E é outra situação que a gente vê que muitas pessoas ainda não fazem, ainda não sabem que tem que ter esse controle, né? E realmente é muito importante, porque você pode até calcular depois imposto de renda indevidamente, ou pode deixar de calcular o imposto correto, né? E assim, né, Gisela, tem a situação de quando... Porque assim, ó, você vai se preocupar
preocupar em emitir um DARF para pagar dentro do ano calendário se acontecer basicamente duas situações, né? Me corrija se eu estiver errado. Day trade, se você comprar e vender dentro do mesmo dia, e daí você tem que pagar no mês subsequente, né? O DARF. Ou se você... Isso. Aí que pega a dúvida, que eu acho que é uma das dúvidas que o pessoal tem. Quando tu, dentro do mês, tu vender acima de 20 mil, alguma coisa assim, não é? Sim, exatamente. Então, a situação da day trade, a operação de day trade gerou lucro, é lucro tributável. Independente do valor operado, é lucro tributável. No mês seguinte, tem que emitir a DARF e recolher a DARF. Operações normais, aí a gente tem aí a isenção de 20 mil. 20 mil reais para vendas no mês. Só que o que é importante aqui? O 20 mil não é uma regra, é uma exceção. A regra é, teve rendimento tributável na Bolsa? Tributa. A exceção é, teve rendimentos com ações limitados a vendas de 20 mil reais, é isento de imposto de renda. E o que eu vejo? As pessoas pegam a nota de corretagem, Gisela, eu não operei mais de 20 mil esse mês, não tenho imposto de renda, não preciso me preocupar. Aí ela manda para mim dar uma olhadinha. Aí tem FIIs, tem ETF, tem BDR. É tudo, né? A isenção é exclusivamente para operações com ações. O restante tributa. Teve lucro? Tributa. Entende? Então, as pessoas às vezes se equivocam na forma de aplicar essa isenção, né? Aplicam para tudo. Olha o 20 mil, olha o 20 mil da nota. Não, eu somei tudo, as minhas notas desse mês, não deu 20 mil, eu não preciso calcular. E ainda assim, ainda que não tenha imposto de renda, você precisa calcular, porque esse rendimento isento, ele é declarado também, né? Ele precisa ser declarado. Então, precisa calcular. Teve operação de venda, tem que fazer o cálculo de cada ativo. Depois, claro, você vai somar o resultado de todos, né? E fazer um único DARF, né? O DARF é um único para todas essas operações. O código 6015 abrange tudo. Vai somar o resultado para emitir a guia depois de todas as apurações. Mas o cálculo, ele tem que ser feito ponto a ponto. Por ativo, né? Tem que calcular por ativo para saber o resultado. E assim, eu sempre digo, sabe, Fran, que é também uma estratégia, né? Você avaliar o teu resultado efetivamente, né? Então, tu tem que fazer esse cálculo, porque o teu objetivo na Bolsa de Valores é o quê? Ter um rendimento, uma lucratividade maior, né? Então, você tem que realmente fazer essas contas e avaliar. E assim como também não perder a oportunidade de utilizar prejuízo, porque você pode... A gente sabe que quem opera na Bolsa de Valores, uma ou outra ocasião na vida vai ter prejuízo. Em algum momento aí vai apurar um prejuízo. É difícil, né, de acontecer de só acertar. Então, esse prejuízo, às vezes as pessoas também não dão bola. Deixa de lado. É um valor pequeno, nem sei, deu prejuízo, mas não quero apurar. Só que esse prejuízo, ele pode ser utilizado para você não pagar imposto de renda para frente, né? Pode compensar lucros futuros. Claro que, né, separado ali operações normais e operações de day trade. Prejuízo de day trade só compensa com lucro de day trade, né? Operações normais com lucro de operações normais, FIIs com FIIs. Tem essa regrinha também. Mas é bem importante apurar o prejuízo, mas mais que apurar, declarar, né? Porque só é válido para compensação o prejuízo declarado. Se não estiver na declaração de imposto de renda, não é válido para compensação também, tá? É uma regra bem importante. Gisela, tu recomenda assim, por exemplo, porque a gente sabe que para fazer a declaração de ações, de FIIs e tudo mais, principalmente de ações, porque eu acho que é mais complicado. Porque tu vai comprando, vai criando uma quantidade, vai criando um preço médio, aí tu compra a ação OM, aí tu compra a ação PN, e tudo isso tem que ser separado, né? Dentro da declaração. Sim. Então, é legal já ter uma planilha, alguma coisa para já ir colocando. É bem importante, bem importante.
é bem importante ter isso planilhado, né, bem certinho, até porque tens que ter essas informações para a apresentação da declaração, né? Na declaração, tu vai colocar, além de, claro, a apuração dos resultados que a gente comentou, vai também a informação individualizada por ativo, né? Por exemplo, tenho, sei lá, 500 ações da VEG, vai lá, 500 ações da VEG, é o custo unitário tal, e somadas a tanto, né? Importante também aqui, outra coisa que também causa muito erro na prestação da informação, é de que as pessoas colocam o valor de cotação da data de 31 de dezembro, e não é esse o correto. O que você tem que informar na declaração é o custo de aquisição, que é isso, inclusive, que vai dar base para se calcular o ganho da operação, né? Então, é bem importante também, não vai a cotação, vai sempre o custo de aquisição individualizado, porque tem que informar a CNPJ de cada uma das empresas pelas quais você tem ação, ou cotas de fundos, né? Individualizada por CNPJ, tudo certinho, nome CNPJ, na descrição a gente sempre recomenda informar a corretora e tudo mais, né? Ano Mas passado, então, quando eu tem tive que que ter fazer esse isso, controle. ano passado, quando eu tive que fazer isso, eu fiquei bem assustada, porque eu não imaginava que eram tantas riquezas de detalhes, né? Daí, esse ano eu já fiquei mais preparada. Quando chegou ali 30 de dezembro, eu peguei todo o saldo que eu tinha, né? Classifiquei tudo na planilha, já deixei meio que tudo salvo, para ficar mais fácil para fazer a declaração, né? Tem muitas pessoas também que utilizam tem diversas planilhas no mercado, tem calculadora de imposto de renda, né? Que são planilhas boas, facilitam muito a vida, a calculadora ajuda muito. Só que assim, você tem que ter noção do básico, porque é a informação que você coloca ali que vai ser utilizada, então tu tem que saber, né? Então até a questão das classificações, tudo tem que ter essa noção básica, até para utilizar uma planilha que faz o cálculo do imposto para ti. Exato. Tem que ter, tem uma pergunta aqui, deixa eu te fazer, antes que a hora passa voando, né? O papo tá bom, a hora passa voando. Quem é MEI precisa declarar imposto de renda, pessoa física, mesmo não atingindo o teto? Boa pergunta, muito boa pergunta. O MEI tem um detalhe muito importante. O que acontece? Primeiro, é importante a gente segregar que são duas coisas distintas. O MEI é uma pessoa jurídica de fato, né? Só que por trás dele tem um empreendedor, pessoa física. Então, o MEI, a pessoa jurídica do MEI, precisa entregar a declaração anual do MEI, certo? Beleza. E a pessoa física, que é o empreendedor, dono daquele CNPJ, ele precisa fazer contas para saber se ele está ou não obrigado à entrega da declaração. Por quê? A Receita Federal determina o seguinte: o valor, você tem se aplica a regra que a gente chama do lucro presumido. Se o MEI não tiver contabilidade, ele precisa fazer a conta. Se for um prestador de serviço, o rendimento isento dele, da pessoa física, em relação ao que transitou no MEI, ao que o MEI faturou, se for prestador de serviço, 32% do montante que ele faturou vai ser rendimento isento. Então, se esses 32% corresponderem a mais de 40 mil, regra da obrigatoriedade tem que apresentar, né? Agora, se esses 32%, a diferença do que ele faturou e dos 32% é considerado rendimento tributável. Se for maior que 28 mil, entrega a declaração de imposto de renda, entendeu? E o que acontece? Prestador de serviço é o 32%. Indústria e comércio, 8%. Então, tem que fazer a conta para verificar se esse MEI é ou não obrigado à entrega da declaração. Outra situação é se ele tem contabilidade de fato. A maioria, né? Quem trabalha com MEI, a gente sabe que não tem a contabilidade. Mas, às vezes, vale a pena você avaliar.
o custo de manter uma contabilidade, que é a apuração básica, né? Receita, custos e as despesas ali apuram o resultado. É muito pequeno, tem algumas contabilidades online aí que atuam um valor bem baixo e às vezes vale a pena. Se você não quiser correr risco, né, Fran? Se você não quiser correr risco, quiser fazer a coisa certinha. Que a gente fala aqui do que está na legislação, do que é o certo, o que as pessoas optam em fazer, né? É outros 500, porque a gente sabe que, sei lá, chutar alto aqui, 90% dos MEI não entregam declaração pessoa física. Mas a regra é essa. E quem tem contabilidade, o que acontece? Você pode apurar o resultado de fato. Então, se você tem um rendimento de 70 mil e tem uma despesa de 50, você tem um lucro de 20. É um lucro isento. Se você tem 70 mil e tem um custo de 10, você tem um lucro de 60. É um lucro isento. Você vai estar obrigado, porque vai passar os 40 mil, mas não vai ter imposto, porque não cai na regra dos 28 mil de rendimento tributável, né? Então, às vezes, vale a pena, dependendo do resultado desse MEI, prestador de serviço normalmente tem uma rentabilidade maior que os 32% que a legislação permite como rendimento isento, né? Então, o MEI precisa fazer conta, não tem... claro, aqui a gente está entrando, né, Fran, só na questão do rendimento do MEI em si, tem que sempre avaliar as outras regras, né? Se ele não está obrigado pelas demais regras de patrimônio e tal. Mas pelo rendimento, não tem como você afirmar que uma pessoa física que tem um MEI é ou não obrigada a declarar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem que realmente fazer conta e a gente sabe que muitas pessoas não fazem, mas muitas não fazem porque desconhecem a regra, tá? Porque desconhecem a regra. É que é muita A informação maioria também, né, Gisela? É muita informação, né? É muito detalhe. Tu viu, né? Eu sempre quando falo do MEI, é confuso, né? Eu gosto até de fazer continha, mostrar ali, ó, para ver, porque fica mais claro, né? Porque você tem que fazer contas, só fazendo a conta certinho para determinar se está ou não na regra da obrigatoriedade. Tem que fazer conta aí no caso do MEI. Tem uma outra perguntinha aqui que a Cleo fez, eu não sei se está visualizando também. Sempre fizemos a nossa declaração sozinhos. O ano passado, um contador fez para nós e houve divergência. Mandamos os documentos e até o momento ele não fez nada e não nos responde. O que eu posso fazer? Tentar corrigir, procurar outro contador ou vou até a Receita? Oi, Gisela? Tá me ouvindo? Tu me ouviu? Falhou um pouquinho ali, Fran. Não, falhou. Eu ouvi só uma parte. Tu consegue ver também as perguntas? Não. Quem que fez essa pergunta? A Cleonice. Eles tiveram um problema com a declaração, deu divergência, né? Levaram o contador lá, mas até agora ele não responde, não fez nada. O que ela pode fazer? Complicado falar do parceiro aí, né? Mas só assim, né? O que ela pode... Bom, o ideal seria realmente ir atrás e pelo menos buscar a documentação de volta, né? Se ele não vai fazer ou se pelo menos devolver o que lhe é de direito, né? Que são os documentos deles e procurar um outro profissional, né? Acho que tem que ser por esse caminho, né? Claro que se acharem que a coisa é mais grave, tem como fazer a denúncia no próprio CRC, né? Questionar o contador nesse sentido, né? Sim. Se eventualmente eles tentarem contato e não conseguirem o retorno dessa documentação, eles podem sim fazer um comunicado ao CRC que vai intervir para que pelo menos, né, para intimar o contador a prestar informação ali, devolver os documentos, né, para que eles possam proceder com o que precisam aí. Entendi. Nesse momento, então, é ir atrás
para ver se ele consegue, então, pegar a documentação de volta para tentar levar no outro contador para tentar resolver, né? Tá. Sebrae às vezes não informa isso. Por que será? Tem mais alguma pergunta aí? Não precisa falar mais. A maioria dos clientes que eu atendo, eles já dizem que não é necessário. Não é necessário o quê, Rafa? Não entendi. Declaração? Não entendi, Fran. Teu áudio está falhando bastante. Não sei se o meu também está falhando. Eu não sei se o meu áudio está falhando, o teu está falhando bastante. O pessoal falou que estava falhando, mas eu não sei o que pode ser aqui agora. A Rafa ali que fala que a maioria dos clientes que atende dizem que não é necessária a apresentação da declaração do MEI, né? É normal, porque é a regra, né? Embora exista a regra, né? Que nem eu te falei, a gente fala aqui o que está na legislação, que é a obrigatoriedade prevista na legislação, mas na prática, isso realmente praticamente não acontece. Muitas. Eu conheço muitas pessoas que têm MEI que preferem, não vou declarar, não vou descontar, não vou. Mas é o risco, porque existe sim, né? Tem que avaliar e pode sim estar na regra da obrigatoriedade, mas não se atenta. E o importante, como a gente comentou antes, o fato de estar na regra da obrigatoriedade não quer dizer que vai pagar imposto, é que precisa declarar, né? Existe uma diferença entre declarar e pagar de fato imposto. Sim. Ô Gisela, acho que as meninas aqui já falaram. Gente, eu sei que o meu está oscilando, mas eu não tenho fone de ouvido aqui agora e a nossa live já está quase terminando. Então, vamos ficar assim mesmo. Tu tens um curso, né? Não sei se tu quer comentar com o pessoal do curso que tu está lançando agora. Na semana que vem aí eu vou ter novidades sobre esse curso aí, né? Sobre a declaração de imposto de renda. Quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram, depois eu vou deixar aqui, anotadinho aí. E daí, se as pessoas quiserem acompanhar lá eu vou prestar mais informações aí a semana que vem a respeito disso. A respeito desse curso aí para ajudar, facilitar a vida desse pessoal que quer fazer a declaração sozinho. Já tem uma quantidade de pessoas bem alta, né? Oi? Voltou. Tu já atende bastante pessoas também, então tu criou o curso com a intenção de ajudar as pessoas, né? Isso, exatamente. Eu atendo aí, tenho uma quantidade significativa de clientes para elaborar a declaração de fato, né? Mas lá no meu Instagram eu compartilho bastante informação em relação a isso. Estou sempre abrindo caixinha de perguntas e o objetivo é ajudar as pessoas a resolverem realmente, né? Se elas quiserem fazer sozinha, façam, mas tenham informação, buscam ajuda, busquem perguntar, né? Que tudo que a gente puder esclarecer, a gente não sabe tudo, claro, né, Fran? Sempre pode ter uma ou outra pergunta aí que a gente tenha que correr atrás. Até tinha uma questão que ainda dá tempo? Aquela questão das cripto. Será que dá tempo de falar rapidinho só da parte tributária? Eu recebi um questionamento sobre cripto, né? Foi o seguinte: como fica a questão da sucessão patrimonial com criptomoedas? Eu achei a pergunta muito interessante, né? A gente tem aí o Bitcoin em alta agora, né? Bem significativo, então é uma questão bem importante mesmo, né? Como é que fica essa situação? Em relação à questão tributária, que é o foco do que a gente está falando aqui hoje, se aplica a mesma regra para todos os bens e direitos, né? Em caso de sucessão, doação, existem duas formas de você fazer a transferência desses bens. Pelo custo declarado, né, constante na última declaração de imposto de renda entregue, ou pelo valor de mercado. Então, assim, claro que você vai falar do Bitcoin, você vai fazer a transferência de valor de mercado para pagar um ganho de capital altíssimo, sem saber se realmente vai acontecer esse ganho na hora da tua venda, né? Porque é volátil, hoje está em alta, amanhã a gente não sabe mais, né?
Então, são duas opções que se tem de fazer a transferência, né, do bem, ou pelo custo, ou pelo valor efetivamente de mercado, da cotação do dia em que se fizer a transferência. Só que aí vai da pessoa. O artigo 20 da Instrução Normativa 84/2001 prevê essa possibilidade de opção da pessoa fazer a transferência. Pode fazer por uma regra ou por outra. Ótimo, maravilha. A questão tributária é isso. É um assunto bem complicado, porque é meio novo ainda para todo mundo, assim, né? Sim, muito, 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 muito. Inclusive esse ano, uma das novidades da Receita Federal, do programa, foi trazer código específico para Bitcoin e criptomoedas. Por quê? Porque a Receita Federal sabe que tem muita gente ganhando dinheiro, muito dinheiro, e não está fazendo o cálculo do ganho de capital dessa operação. Eu ouço muitas pessoas falarem, nem tem lastro, como é que a Receita Federal vai pegar? Mas não é bem assim, né? A gente tem aí algumas obrigatoriedades, as exchanges têm que declarar, valores superiores a 30 mil reais, então tem movimentação bancária, depois você tem que comprovar a origem do dinheiro para aquisição de um bem. Então tem uma série de coisas aí que precisam ser avaliadas antes de se decidir por não informar, por não pagar o ganho de capital nessa operação. Claro que tem que avaliar todas as sistemáticas para tentar reduzir, né? Ninguém quer pagar imposto que não seja efetivamente obrigatório, né? Se busca aí as alternativas legais para se reduzir esse ganho, mas é um ganho tributável, né? Superior aí, operações superiores a 35 mil reais, o ganho é tributável, né? O ideal é tentar deixar tudo muito bem certinho para não ter problemas, né? Exatamente. Que às vezes é como a gente falou, a pessoa então, quer se livrar de um problema e arruma outro. Oi? Às vezes a pessoa quer se livrar de um problema e arruma outro. Exatamente. Né? Então, acho que é isso, Gisela. Acho que o nosso tempo está acabando, senão cair a live ali daqui a pouco. Eu quero te agradecer imensamente por você, né, estar aqui compartilhando essas informações com a gente, esclarecendo esse mundo de informações, de dúvidas que as pessoas têm com relação ao imposto de renda. E assim, gente, a Gisela é muito fera mesmo, como eu falei. Quem tiver dúvida com relação ao imposto de renda, dá uma olhada no Instagram dela, ela vai estar lançando o curso dela agora no próximo mês, então tenho certeza que vai ajudar bastante vocês assim também a sanarem essas dúvidas, nem que sejam as mais porque tu vai fazer bem para iniciante também, aquelas mais básicas, né? Isso, também. Também. Então, vai ajudar com certeza bastante gente aí a conseguir se entender melhor com esse processo todo de declaração, né? E se não quiser fazer, pelo menos tu vai ter uma base para entender o que a outra pessoa está fazendo, né? Para ver se também está fazendo certo. Sim, exatamente, isso aí. Legal. Então, eu quero agradecer também. Eu quero agradecer também, né? Gratidão imensa pela oportunidade, gratidão aí pelas pessoas que nos acompanharam aí durante essa 1 hora aí falando de imposto de renda. Como eu falei, é um assunto que muita gente quer se esquivar, né? Mas valeu, muito obrigada mesmo, gratidão imensa pela oportunidade aí. Vamos compartilhar conhecimento, né? Que acho que isso é muito importante para todo mundo. Com certeza, como eu te falei, né? Eu acho muito importante a gente estar agregando conhecimento, né? Dentro das pessoas que nos acompanham aqui, que estão sempre junto com a gente. Sim, é muito importante a gente estar passando essas informações adiante. É isso aí. Então, tá bom. Gente, muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição, né? É só nos procurar. Exatamente. Estamos à disposição. Qualquer coisa, mais ali para meados de abril, dependendo de como for, a gente marca novamente uma live para falar um pouco mais sobre isso também. Novamente, né? Para ver como é que tá o negócio. Isso aí, perfeito, Fran. Valeu mesmo. Então tá ótimo, muito obrigada. Valeu, gratidão. Boa noite, bom descanso, obrigadão, gente. Boa noite. Tchau.